A paz do Senhor a todos, que Isaías Gonçalves, estamos aqui para mais uma aula, nossa quinta aula da nossa série escatológica. Nós tivemos 4 aulas, assim por dizer, falando sobre o arrebatamento. E agora, na quinta aula, nós vamos trazer um assunto bastante interessante que traz um link com o arrebatamento. A aula de hoje é o estado intermediário da alma. Para nós entendermos essa questão do estado intermediário da alma, nós precisamos entender duas linhas de pensamento sobre a composição humana. Nós temos primeira linha de pensamento, uma linha dicotômica, que trata o homem, a composição humana, com 2 partes, né? Nós temos a parte do corpo, que é a parte material, é a parte visível, e nós temos também, segundo esta teoria, alma / espírito, que são fundidas na mesma essência, na mesma matéria, né? Ou na verdade, numa parte imaterial, mas que quer dizer a mesma coisa, tanto alma como espírito. Já a linha que nós entendemos que é a mais correta é uma linha tricotômica, a composição humana numa tríade composta de corpo, alma e espírito, sendo alma e espírito partes separadas. Nós entendemos o corpo, do grego soma, como a parte material, aquela parte visível, que é sujeita à degradação temporal, né? Nós entendemos também que ela é sujeita à corrupção e à mortalidade, é uma parte mortal que é a nossa matéria. Nós temos também, além do corpo, nós temos a alma. O que é a alma? Do grego psique, que é a sede das emoções, a sede dos sentimentos, dos desejos, das afeições e das aversões. Tudo isso, todo sentimento, alegria, tristeza, a felicidade, a ira, tudo isso são sentimentos e estão sediados na alma, né? Então nós temos o corpo como a parte material, nós temos a alma como uma parte material que é a sede das emoções, nós também temos o espírito. O espírito, e aí nós precisamos levar lá para o livro de Gênesis, na criação, quando Deus criou o homem do barro, ele vai, na sua narina, colocar o sopro da vida. E esse sopro, da palavra ali no hebraico ruach, depois traduzida para o grego como a palavra pneuma, é o espírito. Deus colocou o seu espírito no homem e deu vida a ele. Então, o espírito é a parte vital pela qual o corpo é animado. E aí surge uma pergunta: quando nós irmos para o céu, quem é que vai para o céu? Qual dessa tríade vai para o céu? Corpo, alma ou espírito? Eu creio que, e aí é grifo meu, né? Eu entendo que o corpo, ele vai morrer aqui, né? E vai entrar em estado de decomposição até sumir. Porém, a alma e o espírito vão ser fundidos um ao outro quando nós chegarmos ao céu. E aí, quando o arrebatamento, esse corpo e espírito que estão fundidos, eles vêm até o corpo, e aí é a dinâmica do arrebatamento. Depois, os que morreram em Cristo serão arrebatados, ou melhor, aqueles que morreram em Cristo serão transformados em corpos incorruptíveis e corpos dotados de imortalidade. Então, dentro do arrebatamento, nós cremos nesta forma. E a pergunta que se dá é: e a alma? Onde é que está neste momento, a alma daqueles que morreram? Tanto aqueles que morreram em Cristo ou que morreram impiamente. Aonde estão neste momento? Eu apresentei algumas teorias aqui, da dicotomia, da tricotomia. Elas divergem em algumas questões, mas elas concordam entre si, que a alma, ela é imortal. O corpo físico, ele é mortal.
porém a alma, ela é imortal. E qual é a base disso? Mateus capítulo 10, verso 28, o próprio Jesus diz, né? E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Já que não podem matar a alma é imortal. Tirando os aniquilacionistas que creem que o espírito e a alma serão aniquilados e terão fim, nós cremos, e a maior parte das teorias, tanto o cristianismo como as outras teorias, elas creem na imortalidade da alma, baseados nesse texto aqui do próprio Jesus, dizendo que não podem matar a alma, né? Mas a pergunta que se trata para esse assunto de hoje da nossa aula é: e a alma daqueles que já morreram, onde está neste momento? Né? Aqueles que morreram cristãos ou que morreram impiamente, aonde eles estão? É uma pergunta muito interessante. E para nós tentarmos responder essa pergunta, nós vamos para um texto que está em Lucas, capítulo 16, do verso 19 a 31. Nos traz uma ideia sobre esse assunto. A nossa base é a Bíblia, né? Então nós temos aqui uma história, não é uma parábola, né? Parábola, alguns tratam essa história, essa situação aqui como uma parábola, não é uma parábola, porque parábola vem do grego parabolê, colocar ao lado. Era quando Jesus contava uma história, e essa história geralmente não trazia nomes próprios ou pessoas da história dentro desse conto, para fazer uma aplicação moral. Nós temos o caso da parábola das 10 virgens, nós temos a do filho pródigo, várias parábolas situações que não ocorreram, mas que trazem um ensinamento moral, e geralmente não trazia nomes próprios. Aqui, no caso de Lucas, capítulo 16, do 19 ao 31, é uma história. Ele conta algo que ocorreu. E olha o que diz a história. Ora, havia um homem rico, que vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vestia-se todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Então aqui o texto, ele apresenta duas pessoas. Um homem rico, que aqui personifica aquele que vai para o inferno, né? E um homem pobre, que personifica um cristão que vai ser salvo. E aí a continuação do texto, ele vai dizendo que aconteceu que o mendigo Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui nós temos uma primeira pista de um estado intermediário da alma. Nós temos um cristão que morre, e aí os anjos vêm e o buscam, e levam ele para um lugar chamado seio de Abraão. E ao mesmo tempo, nós temos a morte agora do ímpio, personificado no homem rico. O texto não diz, mas se Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, nós podemos entender que o homem rico também foi levado por demônios para um outro lugar chamado inferno. Aqui nós precisamos abrir um parênteses para a questão da tradução, né? Nós temos aqui a tradução de A Vulgata, de Jerônimo. Ele traduziu 3 termos que estão na Bíblia como lugares de tormento, como inferno. Ele vai traduzir a palavra Hades, que aqui é o caso, a palavra Tártaro e a palavra Guiena. Como esses 3 lugares, ele traduz todas elas como inferno. Embora serem lugares diferentes, nós vamos explicar essa questão para podermos entender bem isso. Então, a primeira vez aqui que nós temos a palavra inferno, ela é a tradução da palavra grega Hades. A palavra Hades, ela significa regiões infernais, lugar escuro e sombrio nas profundezas, né? E é um lugar de tormento. É um lugar de tormento, não é o lugar final, é um lugar intermediário para aqueles ímpios que morrem sem Cristo, mas é um lugar de tormento. Então aqui no texto nós temos a seguinte situação, que duas pessoas morrem, um ímpio e um cristão. O cristão ele é conduzido pelos anjos para o seio de Abraão. Ao lado desse seio de Abraão
está o lugar onde o homem rico foi conduzido, chamado Hades, que vai ser traduzido por Jerônimo como inferno, mas não é inferno. Então nós temos esses dois lugares e eles são separados por um abismo, tanto que um consegue, no decorrer do texto, nós vamos observar que um consegue conversar com o outro. Então nós podemos entender que a consciência dos dois, os dois estão conversando, então não há um sono profundo, há uma consciência nesses lugares, um passando por tormento e outro passando por uma bem-aventurança. E eles conversam entre si. Observando que Hades é um lugar de profundeza, então lugares baixos, nós vamos entender que esse seio de Abraão aqui, como lugar temporário, também ficava em região baixas. Então eram as duas situações no lugar baixo com um abismo no meio. Então aqui nós temos um primeiro lugar temporário, chamado seio de Abraão para os salvos e o Hades para os ímpios. Seguindo adiante, nós vamos olhar um outro texto que vai trazer, que vai elucidar isso que nós estamos falando. Lucas capítulo 23, verso 42 e 43, trata do momento em que Jesus está na cruz. Desde as 9 horas, já eram quase 3 horas e ele estava na cruz. Havia à sua direita e à sua esquerda 2 ladrões. Lá pelo início da tarde, Pilatos coloca em cima da cruz de Cristo a palavra Yehus Nazareno, Rei dos Judeus. O ladrão da direita olhou para aquela frase e pensou, se ele é rei, ele tem um reino. E aí ele vai se virar para Jesus e vai dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E olha a resposta de Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo não é no seio de Abraão, agora ele fala no paraíso. Então ele traz um outro lugar diferente do seio de Abraão. E se nós olharmos um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2 a 4, nós temos um testemunho do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer que conheço um homem, ele está falando de si mesmo, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado, termo harpazo, ao terceiro céu. Tradução dessa palavra no grego, paradeisos, o mesmo paradeisos que Jesus promete para o ladrão da cruz. Então aqui nós temos uma mudança do lugar temporário. O primeiro lugar temporário, que era o seio de Abraão, agora é o paraíso. E onde é que está a diferença nisso? Nós entendemos que todos aqueles que morrem antes da vinda de Jesus, antes que Jesus morreu e ressuscitou, eles morriam com a esperança de Cristo vir. E eles morreram com essa esperança e eles foram conduzidos para o seio de Abraão. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele inaugura um novo lugar de descanso, agora para a igreja, os mortos em Cristo. E o ladrão da cruz é o primeiro morto da cruz o primeiro morto em Cristo que vai inaugurar esse lugar chamado paradeisos. E não é mais um lugar lá embaixo. Se nós olharmos para o texto de Apocalipse, capítulo 6, de 9 a 10, nós vamos ler que, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos pela palavra de Deus. Agora nós temos um outro lugar. Este paraíso, ele está abaixo do altar de Deus. E se nós entendemos que o altar de Deus é nos céus, este lugar que é chamado por Paulo como terceiro céu, que é chamado pelo próprio Senhor Jesus como o paraíso, ele está num outro lugar agora no céu. Então, o lugar temporário que nós entendemos, estado temporário do ímpio, é o Hades, que é o inferno. Mas a tradução para Hades é um lugar de tormento temporário, não definitivo, apenas temporário, mas já é um lugar de tormento. E nós temos um outro lugar
que é o lugar de descanso para aqueles que morrem em Cristo. No primeiro momento, antes de Cristo, era chamado de seio de Abraão. É o lugar onde estão os patriarcas, é o lugar onde estão os profetas, o lugar onde estão todos aqueles que foram salvos no Antigo Testamento, que aguardam ali a ressurreição deles no final da grande tribulação. Mas nós temos um outro lugar, que é o lugar chamado paraíso, que é o lugar daqueles que morrem em Cristo. Aqueles que morreram a partir de Cristo, eles estão no paraíso, aguardando que momento? O arrebatamento, diferente dos aqueles que morreram do Antigo Testamento, porque o texto de Tessalonicenses fala que aqueles que morreram em Cristo, eles estão no paraíso e descerão aos seus corpos e serão arrebatados, e se encontraremos com eles nas nuvens. Então este é o estado temporário. E aqui nós podemos observar também no texto de Apocalipse que essas pessoas que estão debaixo do trono, elas estão dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Há um momento, há lucidez, eles estão acordados, não há um sono da alma, eles estão acordados. Então todos aqueles que morrem em Cristo, eles acordam, morrem aqui fisicamente, mas estão no paraíso, acordados aqui, conforme diz o texto. E como nós falamos lá no início, quando nós deparamos com a palavra inferno, que foi a tradução de Jerônimo, nós encontramos aqui 3 palavras que Jerônimo traduz como inferno. A primeira que nós mostramos aqui no texto de Lucas, a palavra Hades. Hades, lugar temporário, de tormento temporário. Não é o lugar definitivo, né? É um lugar temporário onde aqueles que morreram impiamente já passam por um tormento, porém ainda não é o inferno. E nós temos um segundo lugar que é tratado com esta palavra, que foi traduzido com esta palavra chamada inferno, que está em 2 Pedro, capítulo 2, vamos só localizar aqui, 2 Pedro, capítulo 2, que vai dizer assim, ó, olha o que diz o texto, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno. Aqui a palavra no grego é tártaro, então não é inferno, foi traduzido para inferno por Jerônimo, mas a palavra aqui no grego é tártaro. Aqui nós temos uma rapax legomenon. Essa palavra rapax legomenon significa que citado somente uma vez. Essa palavra tártaro é citada uma só vez na Bíblia, em toda a Bíblia, na carta de Pedro. Ela foi traduzida para o inferno, mas é um lugar diferente do Hades. Enquanto o Hades é um lugar de tormento temporário, o Tártaro, nós podemos observar aqui o texto, é um lugar que foram lançados aqueles anjos que caíram, que se rebelaram juntamente com Lúcifer, eles foram lançados neste lugar chamado Tártaro. Né? Então nós entendemos que eles não foram soltos, como muitos demônios que estão por aí, né? Eles não foram soltos aqui, eles estão presos. Entendemos que são demônios muito fortes, né? Que serão soltos talvez ali no final do milênio, quando o diabo também será solto. Então nós temos aqui um segundo lugar, que é a tradução, que é traduzido pela palavra inferno, mas traz uma ideia diferente do primeiro. Então nós temos Hades, lugar temporário, né? Nós temos Tártaro, que é um lugar de prisão para alguns demônios, né? Alguns anjos caídos, e nós temos um terceiro lugar, que está descrito em Mateus capítulo 10 e o verso 28. Diz assim o texto: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno. Aqui a palavra é Geena. Então, foi traduzida por Jerônimo para inferno, mas Geena, ele traz um outro lugar. É um lugar traduzido, ou a ideia de um lago de fogo, como um lugar definitivo após
após o julgamento do trono branco, todos aqueles ímpios que não foram achados os seus nomes no livro da vida, são lançados no Guiena, ou no lago de fogo. Porque essa palavra Guiena, né, traduzida como inferno, é o lugar da punição futura, designada originalmente ao Vale de Rinom, né, era ao sul de Jerusalém, onde o lixo era colocado ali, animais mortos eram queimados ali naquele Vale de Rinom. É a tradução para essa palavra Guiena, né, o Vale de Rinom. Então, nesta aula de hoje, nós procuramos aqui apresentar o estado intermediário da alma, para aqueles que morrem em Cristo, para tentar responder essa pergunta que por vezes surge dentro dos assuntos escatológicos, né? Aonde estão aqueles que já morreram, né? A alma daqueles que já morreram. Então eu apresentei aqui com alguns textos bíblicos, 2 lugares, né? O Hades para aqueles que morrem sem Cristo, que é um lugar de tormento temporário, né? E o seio de Abraão, que é o lugar de bem-aventurança para aqueles mortos antes da morte e ressurreição de Cristo, né? Antes do Novo Testamento. Todos aqueles patriarcas, os profetas do Antigo Testamento estão no seio de Abraão. Nós temos também aqueles que morrem em Cristo, aqui conforme 2 textos que apresentamos, o texto de Lucas 23, 43 e o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, de 2 a 4, nós apresentamos que esses que morrem em Cristo, eles estão num outro lugar temporário, em outro lugar de descanso temporário, lugar de bem-aventurança, que é o paraíso. E nós apresentamos também aqui uma questão da tradução, né, que Jerônimo traduziu para inferno 3 lugares que são diferentes, né? Ele traduz como inferno, ele generaliza, mas são 3 lugares diferentes, que é o Hades, no grego Hades, no hebraico Seol, né? Nós podemos até agregar mais a palavra Seol, então são 4 lugares, Seol no hebraico, do Antigo Testamento, já no Novo Testamento a palavra Hades, que são lugares temporários de tormento. Nós temos também o Tártaro, que é o lugar onde aqueles anjos caídos, né, que se rebelaram contra Deus, juntamente com Lúcifer, ficaram presos nesse lugar chamado Tártaro, e está ali em 2 Pedro capítulo 2, e nós temos um terceiro lugar que foi traduzido como inferno, que é o Guiena, que é o lago de fogo. Esse lago de fogo é o lugar onde Satanás será colocado, será jogado depois do milênio. É o lugar onde o anticristo e o falso profeta serão lançados depois da grande tribulação. Lembrando que, claro, que nós teremos uma aula somente sobre grande tribulação, mas no final da grande tribulação, essa tríade satânica será julgada ali no julgamento das nações. O anticristo e o falso profeta, neste momento, serão lançados no Guiena, no lago de fogo. Nós temos também Satanás preso por 1000 anos, depois ele é solto, e nós entendemos que aqueles demônios que estão no Tártaro serão soltos junto com eles, para serem julgados no trono branco. E sendo julgados no trono branco, eles serão lançados também no Guiena, que é o lago de fogo. Então, na aula de hoje, nós trouxemos esse assunto, o estado intermediário da alma. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.